Vamos lá agora conversar sobre algo tão importante, sério, que quando a gente fala de perda auditiva, a gente não tem noção de como isso impacta na qualidade de vida das pessoas, né? Tiare, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, seja bem-vinda por aqui. Muito obrigada. Vamos lá, vamos falar sobre perda auditiva. E primeiro de tudo, eu tenho uma curiosidade, que eu já vou começar por aí. As pessoas têm a mania, costume e assim por diante de limpar o ouvido com o cotonete, tá? A haste de algodão, que é cotonete. Isso de alguma forma pode impactar e pode levar a uma perda auditiva? Só se abusar do uso desse cotonete e acabar perfurando a membrana timpânica, porque é uma parte do nosso ouvido, o tímpano ali. Então, o ouvido ele não foi feito para ser limpado, não é necessário. O que pode se fazer é tomar banho, pegar, secar com a toalha, então apenas secar ele. Externamente. Perfeito, não é para ficar colocando nada lá dentro. Então, o uso de haste de algodão, cotonete, ele não é necessário. Certo. E o perigo dele é exatamente ir além do que deve ir e acabar perfurando a membrana timpânica. E aí, se acontecer isso, pode levar sim à perda auditiva. Perfeito, aí pode levar a perdas auditivas, porque aí você perfura ali, isso já pode causar a perda de audição e além disso, pode causar infecções de ouvido. Então você expõe o seu ouvido à abertura de infecções. Sim. E aí pode acontecer de ter perda auditiva pelas infecções. Isso foi, na verdade, uma curiosidade minha, porque eu sempre ouço falar que não pode limpar o ouvido e assim por diante. Mas existem outras causas que podem levar à perda auditiva. Por exemplo? Uma causa muito comum que nós tentamos falar bastante, divulgar bastante, é a perda auditiva relacionada à idade, que é a presbiacusia, que está presente em muitos idosos. A rolha de cera é uma perda auditiva que a gente fala que é temporária. Então, as pessoas têm a perda auditiva, retirou aquela rolha, volta a audição ao normal. É a perda auditiva por traumatismo craniano, então pessoas que às vezes sofreram um acidente, bateram muito forte a cabeça também, pode causar a perda de audição. Nós temos também o uso de medicamentos ototóxicos, que também Medicamentos causam... podem levar a isso? Exatamente, pessoas que às vezes passam por tratamentos que usam medicamentos muito fortes, uma das sequelas pode ser a perda auditiva após o tratamento. Vamos lá, o que a gente precisa estar atento na hora de, talvez, prestar atenção de que alguma coisa não está boa, não está bem, não está comum? O que a gente sente? Tem alguma coisa, além de não conseguir ouvir direito? Ótimo! Uma queixa muito frequente é: eu escuto, mas eu não entendo. Então é aquela sensação de ver que você está falando alguma coisa, mas não consegue decifrar a mensagem. Então é uma das queixas principais. Outra começa a não entender mais no telefone. Quando alguém chama você de longe, você já não consegue mais escutar que está te chamando. O que a gente percebe muito também são pessoas que acabam trazendo um isolamento social. Então essa pessoa vai saindo do convívio porque ela já não está entendendo bem. Porque ela não entende direito, então ela vai... Mas não necessariamente ela vai procurar ajuda, porque ela só não está conseguindo entender aquilo e isso está incomodando. Então ela vai se isolando. Perfeito. Pode acontecer também das pessoas começarem a falar mais alto do que o normal e isso ser uma consequência de não estar escutando direito? Muito bom, pode ser sim, Thiago, porque como ela não está se ouvindo bem, da forma que ela deveria, ela acaba aumentando o tom de voz para fazer com que se escute. E se ela fala mais baixo, ela acha que ela está falando baixo. Então é uma sensação que a pessoa tem e ela acaba aumentando o tom de voz para fazer com que os outros escutem. E no final das contas, ela tá falando bem, Isso, mas ela não escuta direito. Que loucura, né? Então é um dos sintomas também. Tá, e agora vamos lá. O que a gente pode fazer para resolver esses problemas? Porque, na verdade, a gente vai falar dos aparelhos já, mas existem alguns tratamentos, entre aspas, mais brandos, talvez, para ajudar nesse processo todo? De forma mais imediata, né, talvez. Thiago? Perfeito. A perda auditiva, ela pode ter 3 caminhos. Ela pode ter tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico ou o tratamento com aparelho auditivo. Vai depender de onde está a lesão.
Então, se a gente for pensar no nosso ouvido, ele é dividido em 3 partes. Então, orelha externa, orelha média, orelha interna. Dependendo da onde está essa lesão, se ela está na orelha externa e na orelha média, tem esses tratamentos que são para intermediar essa perda. Então, aí tem o tratamento ou medicamentoso ou cirúrgico, dependendo do que causou a perda de audição. Quando a perda auditiva já é na orelha interna, aí a gente já começa a pensar na última opção. Então, o aparelho auditivo é a última opção. Se nós não temos tratamento medicamentoso e nem cirúrgico, aí sim que nós vamos pensar no aparelho auditivo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você falou dessa questão que envolve medicamento e tudo mais, mas então, por exemplo, uma infecção, se a pessoa, vou exemplificar, você me corrija se estiver muito errado, a pessoa tem um problema, uma otite, que é constante, que está sempre ali incomodando e machucando o ouvido e assim por diante. Aí gera uma infecção. Essa infecção pode tirar a potência dela escutar. E isso a gente vai resolver com medicamento e, consequentemente, a audição vai normalizar. É mais ou menos isso. Perfeito, é isso mesmo. Então, a otite, ela é uma doença que acontece e que ela tem tratamento medicamentoso. O que sempre tem que ficar atento são as otites de repetição, que são comum em crianças, né? Então, é aí que tem que cuidar para tratar elas corretamente, para não se tornar irreversível. Porque daí, quando você tem essas infecções que são repetidas, o tímpano, a orelha, o ouvido, enfim, começa a realmente ficar machucado. E aí pode gerar uma perda auditiva mais intensa. Perfeito, que daí já fica irreversível. Quando a gente pensa em irreversível, é que aí a gente já não consegue mais com medicamento, nem cirurgia, fazer algo para reverter aquela situação. E aí vai-se para os aparelhos. Quando a gente fala em aparelho auditivo, eu acho tão interessante falar disso, porque às vezes a gente olha para as pessoas com aquele aparelhinho que tem no ouvido. É só um aparelho que vai dentro do ouvido e ele consegue ouvir, ou é alguma coisa aplicado, por exemplo, na cabeça? Eu sempre tive essa dúvida. O aparelho auditivo, ele é composto por uma parte externa, e aí ele vai ter um condutor que vai lá dentro do ouvido, então que é onde a gente limpa com o cotonete, né, que a gente não deve fazer. Então tem uma parte que vai lá dentro e uma parte externa, ou tem aparelho auditivo que só vai dentro do ouvido, mas sempre precisa ter alguma coisa no canal auditivo. No canal auditivo tem que estar ligando ali. Isso, porque a parte externa vai ter amplificador, microfone. Agora, o que vai enviar a informação lá para dentro é o receptor que está ali dentro do ouvido, e aí que vai mandar para o sistema auditivo nervoso central e vai conseguir fazer chegar a informação. Tem gente que, por exemplo, tem a perda auditiva de um único ouvido. Não necessariamente dos dois. Aí você tem que usar o aparelho. Isso aí. Quando é perda auditiva numa orelha só, vai usar em uma orelha só. Sim. Perfeito. O que nós temos bastante são casos de perda auditiva unilateral, que são pacientes adultos e que têm a perda auditiva desde criança. Eu ia perguntar isso nesse momento para ela, se existe essa questão que envolve a criança, porque daí a criança, quando não tem o tratamento ideal, quando, né, por algum motivo tem a perda auditiva definitiva, tem que usar aparelho desde sempre. Mas existe essa questão que vai só do adulto em diante. Genético também existe a perda auditiva, e quando é genético, tem como usar aparelho e resolver? Tem sim. Se a perda auditiva é hereditária e ela tem uma perda auditiva neurosensorial, que é o que afetou a orelha interna, ela vai usar aparelho auditivo para poder restabelecer a audição. Então, se for descoberto, diagnosticado, e hoje cada vez mais cedo está sendo possível diagnosticar as crianças, devido à triagem auditiva neonatal, que é realizada já no hospital, então nós conseguimos reabilitar a audição da criança desde quando ela já é um bebê. E é até engraçado, né? Porque nos vídeos, às vezes a gente vê na internet, né? Aquelas crianças que não ouvem, de repente colocam o aparelho, parece que o mundo se abre. E eu acho que é justamente isso que é tão mágico ao mesmo tempo, né? Porque os sons, eles têm um poder incrível, e só quem começa a perder tudo isso é que começa a dar valor a tudo isso, né? Exatamente, é a mesma coisa de quando eles voltam a ouvir, quando eles, né, são ouvintes e perdem com o tempo, né? Acontece nesse sentido também, que eles começam depois a ouvir de novo o som do passarinho, o som de alguém batendo na porta.
Então, é muito emocionante. Essa parte de reabilitar a audição é isso mesmo, porque a audição traz sensações, ela não é apenas um sentido de ouvir, né? Quando você escuta, às vezes, alguma coisa que te lembra algo muito bom que você passou Sim. na sua vida, uma música legal, né? É Então, verdade. tudo isso envolve o sentido da audição. E isso é bacana, porque eu acho que eu nunca tinha falado sobre perder a audição aqui no programa, e isso tem tantas consequências, como eu estava falando agora, né? Das pessoas se entenderem, as pessoas se ouvirem, as pessoas ouvirem o outro, o que está acontecendo. Isso é incrível, de verdade. E hoje a tecnologia está tão poderosa, não é, Tia Ari? Quando as pessoas olham para esses aparelhos pequenininhos, mas tem um poder tão bom. Exatamente. Hoje os aparelhos estão muito evoluídos graças à tecnologia. O que nós tentamos fazer também como fonoaudiólogos é resgatar essas pessoas que às vezes antigamente tiveram uma experiência que não foi tão boa com o aparelho auditivo, mas assim como todos os aparelhos eletrônicos evoluíram, Sim. o aparelho auditivo também evoluiu. Então a gente tenta trazer de volta para ter uma nova experiência, porque mudou demais. Hoje tem essa questão de ter conectividade com o celular. Sim. Então as pessoas hoje atendem o celular pelo aparelho auditivo e eles acham maravilhoso. Nossa, que legal. E eles conversam com um familiar que está longe de uma Sim. forma muito mais facilitada. Que legal esse assunto no nosso programa de hoje. Quero agradecer a sua participação por aqui e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem.